E amém. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Natanael, dá mais um pouquinho aqui. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler com você do verso 8 ao 11. Segunda aos Coríntios, capítulo 1. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, o verso 8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. De fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e em quem esperamos que ainda nos livrará de tão grande morte, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que por muitas pessoas sejam dadas graças a nosso respeito pelo dom que nos foi concedido por meio de muitos. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai, Senhor, na divisão das juntas e medulas, do espírito e da alma. Ela vai onde a palavra do psicólogo não pode ir, do psiquiatra não pode ir, a palavra do homem não alcança, mas a Tua palavra sim, e que nessa noite ela venha uma vez mais, para produzir, ó Deus, o resultado para qual ela vai ser enviada. Que o Senhor fale conosco aqui nessa noite. E os meus irmãos que aqui vieram, ó Deus, que não seja em vão a vinda deles, mas que o Senhor possa impactá-los, Deus. Que o Senhor me ajude a pregar com graça, com clareza, com ousadia. Eu entrego este momento nas Tuas mãos, que haja aqui um ambiente de paz, de graça, de atenção à Tua voz. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Se assente, se for possível, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Meus irmãos, eu tenho apenas 30 minutos, eu queria muito a sua atenção, inclusive te convido a vencer o seu telefone, vencer as suas preocupações, estar atento ao que eu tenho para falar com você. Amados, desde que assumimos a IPR Industrial, e mais especificamente no nosso primeiro aniversário, para aqueles que estão conosco nesse período, se lembram que o tema do nosso primeiro aniversário foi uma igreja relevante. Deus colocou isso no meu coração, que esta igreja, plantada neste lugar, ela precisa ser relevante. Ela precisa estar nesta localidade para fazer diferença neste ambiente, neste bairro, neste lugar. E eu entendo, irmãos, que uma igreja relevante é uma igreja que percebe o que acontece no mundo à sua volta. Uma igreja relevante é uma igreja que está atenta ao que tem acontecido do nosso lado, ainda que não seja no meio cristão. E infelizmente, irmãos, muitos lugares, muitas igrejas desprezam o que acontece à nossa volta. Não falam de temas pertinentes e importantes, como por exemplo, política, como por exemplo, depressão, como por exemplo, questões conjugais, violência contra a mulher, racismo, temas que não são abordados costumeiramente nos púlpitos, mas a nossa igreja ela se propôs a ser diferente. E quando eu falo disso, eu lembro a você que talvez não sabe que setembro é amarelo. Setembro é amarelo porque foi determinado
pela Organização Mundial da Saúde que esse mês nós deveríamos nos lembrar que nós precisamos prevenir o suicídio. Eu não sei se você sabe, e eu trouxe para você aqui alguns dados, e eu entro primeiramente em dados e estatísticas, para depois entrar no texto em que lemos, para rapidamente caminhar com você. Mas eu não sei se você sabe, mas a cada 40 segundos, ao redor de todo o mundo, uma pessoa comete suicídio. 40 segundos em todo o mundo, num universo de quase 8 bilhões de pessoas, alguém comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta suicidar, mas não consegue. Mas são 3 segundos apenas. A cada 4 jovens de 14 aos 29 anos, pelo menos um pensou seriamente em suicídio nos últimos 30 dias. Eu disse que a cada 4 jovens de 14 aos 29 anos, pelo menos um pensou seriamente em atentar contra a própria vida nos últimos 30 dias. Setembro é amarelo para valorizarmos a vida. Setembro é amarelo para falarmos sobre isso. E não se engane, irmãos. Por mais que nós estejamos no ambiente eclesiástico, por mais que nós estejamos inseridos no ambiente cristão, esse assunto ele compete também à igreja e às vidas humanas que compõem a igreja. Meus amados irmãos, ainda no ano passado, eu não sei se já disse isso de púlpito, mas deve ter cerca de 1 ano que eu estive falando numa escola particular em Belo Horizonte, convidado pela diretora desse colégio para que eu falasse aos jovens daquele lugar, porque o filho dessa diretora que me convidou, havia cerca de 45 dias, tinha o mesmo nome que o meu, Gustavo, na casa dos 20 e poucos anos, crente, ela crente, ele tirou a sua própria vida. Essa mulher desesperada e imaginando que o filho dela passava e ela não sabia, os alunos da sua escola também poderiam estar passando, ela iniciou um projeto na escola para falar sobre a valorização da vida. Eu estive lá falando a esses jovens. Meus irmãos, o suicídio, ele traz ao indivíduo o engano, a mentira, como o pecado faz, de que quando ele cometer isso, os seus problemas estarão resolvidos. Isso é uma mentira, isso é um engano. Eu uni o tema do suicídio ao tema da depressão. Afinal de contas, essas duas coisas parecem andar de mãos dadas. Uma desemboca na outra. Naturalmente ou fatalmente, uma pessoa depressiva, ela pode chegar ao suicídio. A depressão, como você já ouviu, ela é o mal do século. Alguns demonizam ela. Eu não descarto que por muitas vezes a depressão tem sim sintomas espirituais. Eu não descarto isso. Mas, meus irmãos, eu preciso falar com você que a depressão, ela é uma doença. Eu me lembro que há pouco mais de 1 ano, o nosso irmão evangelista William tratou esse tema da depressão com maestria neste púlpito. Eu não terei tempo e nem o conhecimento dele para abordar o tema. E esse tema é tão complexo porque trata-se da parte mais complexa do corpo humano. Trata-se da mente. E a mente é um mistério. A mente é profunda, ela é complexa. Essa doença ataca lá. Me falta tempo e me falta conhecimento. Mas a depressão, meus irmãos, não é um assunto apenas espiritual. Ela é um assunto clínico. Ela é um assunto médico. Ela é um assunto medicamentoso, terapêutico. Nós precisamos encontrar também na medicina respostas para a depressão. Depressão não é necessariamente pecado. Estar com depressão não significa que alguém esteja na prática de um pecado. Não significa necessariamente que a pessoa não tem fé. Não significa que Deus o traiu, o abandonou, e por isso ela passa por aquilo. Não, meus irmãos. O assunto é mais complexo. Depressão, ela é tratada no sistema público de saúde, deixando claro que é uma doença. E ela ataca rico, ela ataca pobre. Ela não é uma doença de desocupado, de preguiçoso. Ela é uma mazela humana.
ela é fruto da queda do homem pelo pecado, e é mais uma das muitas doenças que acometem a geração que veio depois de Adão. Meus irmãos, não fique sozinho. Setembro Amarelo é para te convidar a conversar, é para te convidar a procurar ajuda. Setembro Amarelo é para te lembrar que a sua dor precisa ser repartida, que não há constrangimento nisso, que não há problema, irmãos, em você contar as suas fraquezas, as suas dificuldades, os seus problemas. No ministério ao qual eu ocupo, nós temos tido notícias de pastores suicidando, homens que tentam demonstrar para a sua comunidade que são super-homens, super espirituais, e às vezes estão morrendo por dentro. Converse, procure ajuda. Para entrar no texto que lemos, e por isso que eu quero falar sobre o que eu entendo um pouco, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, esse não é um encontro de autoajuda, esse é um encontro de adoração. Nós viemos aqui buscar o Senhor, buscar na palavra de Deus, buscar no Evangelho. O que o Evangelho traz para nós sobre saúde espiritual, sobre saúde mental? O que o Evangelho contribui para isso? Eu tenho certeza que ele contribui para isso. E nesse texto que lemos, eu quero encontrar isso. Você está comigo ainda nessa introdução? Amém? Meus irmãos, 2 aos Coríntios, eu preguei recentemente sobre ela, mas eu te lembro que é a carta das lágrimas. Eu repito a frase que disse, alguém certa vez escreveu que 2 aos Coríntios parece ter mais lágrimas do que tinta. Paulo chorou muito ao escrever essa carta. Ele escreve essa carta para defender o seu apostolado. Nessa carta, Paulo abre o seu coração. Nessa carta, Paulo divide as suas experiências mais profundas e íntimas. Nessa carta, Paulo revela os seus conflitos, os seus medos, os seus temores. Nessa carta, Paulo, no capítulo 1 que lemos, ele vai dizer que ele esteve cara a cara com a morte. E ele acreditou por um momento que a morte era a solução, que a morte iria tragá-lo. Essa carta fala disso. O verso 8, Paulo começa contando um fato, dizendo: não queremos, irmãos, que vocês ignorem a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olhe para cá, eu te conto o que aconteceu na Ásia. Meus amados irmãos, Paulo começa se referindo a um fato que aconteceu na Ásia, mais precisamente na cidade de Éfeso. Qual cidade? Éfeso. A narrativa de Éfeso, ela está contida em Atos capítulo 19. Quando Paulo chega a essa cidade para pregar o Evangelho, eu preciso te lembrar que ela era uma cidade grande, uma cidade cosmopolita. A cidade de Éfeso era uma cidade idólatra, era uma cidade imoral, era uma cidade entregue à feitiçaria. A cidade de Éfeso tinha ali o culto à deusa Diana, a Diana dos Efésios, ou a deusa Artemis, chame como você quiser, em grego ou em romano. Mas a questão é que essa deusa ela era idolatrada naquele lugar. E vendia-se na porta do templo miniaturas, como expressão de idolatria. E havia também em Éfeso a adoração ao imperador. O imperador romano era cultuado como um deus em Éfeso. Eu não sei se você sabe, mas o imperador Otávio Augusto, ele instituiu a Pax Romana, preste atenção nisso. Ele pacificou as cidades do Império Romano. O povo que vivia em constante guerra, quando viu um homem capaz de pacificar, eles começaram a adorar esse homem. Dizer, que homem é esse? Vamos cultuá-lo, vamos celebrá-lo. E a cidade de Éfeso passou então a fazer um culto a Diana e a fazer um culto ao imperador. Aí o Evangelho chega e Paulo anuncia que Jesus é o rei e não César. Paulo anuncia que Jesus é o Senhor e não Diana. Paulo anuncia o Evangelho
E esse evangelho, que é o mesmo que pregamos hoje, ele derruba as estruturas da cidade de Éfeso, as estruturas políticas, as estruturas sociais, as estruturas religiosas, as estruturas econômicas daquela cidade. A cidade é abalada pelo evangelho. A saber, em Atos 19, a Bíblia chama o apóstolo Paulo e a sua caravana de agitadores de Deus. Aqueles que tumultuam em nome de Deus. Acontece em Éfeso um tumulto por causa do evangelho. Conversão em massa. As pessoas começam a entregar suas vidas para Jesus. A Bíblia diz que eles começam a ir em praça pública, olhe para cá, e a queimar os seus livros de feitiçaria, abandonando as práticas pagãs. Eles deixam de ir no templo da deusa Diana, eles deixam de fazer o culto ao imperador. Tudo isso é abandonado. Eles agora temem a Jesus. O evangelho triunfa em Éfeso. Irmãos, nesse instante, a Bíblia nos diz em Atos 19 que as autoridades de Éfeso decidem prender a Paulo. Olhe para cá. E é exatamente o que ele está contando no verso 8. As tribulações que me sobreveio na Ásia. A prisão de Paulo em Éfeso é a tribulação que ele conta aos coríntios. A prisão de Paulo em Éfeso é uma prisão desumana. A prisão de Paulo em Éfeso é uma prisão onde ele passa fome. É uma prisão onde ele passa frio. É uma prisão que, conforme ele relata, ele vai ser açoitado diversas vezes no cárcere. Paulo escreve em uma das suas cartas que ele carrega no seu corpo as marcas de Cristo. Ele não está falando apenas do seu caráter, da sua conduta, mas ele está falando que assim como o seu mestre sofreu, ele também sofreu açoitado. Paulo sofreu açoitado, ele sofria, era uma quarentena menos uma, 39 açoites. Era um chicote que rasgava ali as costas. Paulo sofre nas mãos dos seus algozes. Meus irmãos, a palavra tribulação que ele está dizendo aos coríntios tem a conotação de que ele foi esmagado na Ásia. Tem a conotação de que ele foi pressionado na Ásia. Tem a conotação de que ele foi triturado na Ásia. Tem a conotação de que ele foi quebrado na Ásia. Ele sofre na Ásia. Ele está dizendo aqui que o sofrimento foi tão profundo, e aí eu chamo a sua atenção para o verso 8. O sofrimento foi tão profundo que ele diz assim, que foi tão grave que não podíamos mais suportar, de modo que nos desesperamos pela vida. Meus irmãos, Paulo sofre tanto que em algum momento ele chegou a acreditar que a morte seria melhor do que o que ele enfrentava. Meus irmãos, é disso que eu lhes falo aqui nessa noite. Os estudiosos afirmam que a pessoa que comete suicídio, na verdade, ela não quer tirar a vida, ela quer resolver os problemas. Só que a pessoa chega numa dimensão em que as forças se esgotam. O sofrimento é tão profundo que, assim como Paulo, eles se desesperam pela vida. Não há mais expectativa de vida. E os problemas da vida, dessa vida que você vive, a menos que você se engane, fingindo que você não tem problemas, fingindo que você não tem dificuldade, uso um termo que costumeiramente usa, a menos que você viva uma vida plastificada, uma vida de rede social, a menos que a sua vida seja essa. A vida real é uma vida onde constantemente somos pressionados, esmagados, triturados. A vida real, por vezes, a esperança parece nos escorrer entre os dedos. Por vezes, meus irmãos, a nossa capacidade de suportar os problemas da vida parece ser inexistente. Meus irmãos, qual a solução para isso então? Como sobreviver quando eu chego nessa circunstância como Paulo chegou? O que fazer quando isso acontece? O que Paulo fez? Essa é a pergunta. Qual a medida de Paulo? O verso 9
Paulo diz: de fato, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Olha para cá. Paulo usa uma expressão, ele está dizendo de fato. Ele tem a certeza que ele estava sentenciado à morte. Paulo não usa aqui uma hipótese. Paulo não acha, ele tem certeza que a morte, a cara carrancuda da morte, estava diante dele. Ele está afirmando isso. Ele vê a morte se aproximando. Paulo enxerga nesse momento, no verso 9, que a única certeza que ele tinha nesse momento era a morte, que parecia sólida, palpável, tangível. A única coisa que Paulo olhava quando abria os olhos era a morte. Meus irmãos, alguém nessa hora se pergunta: mas e aí, o que houve? O que houve? O que acontece quando alguém abre os olhos? Quando alguém acorda de manhã e os dias lhe são tão pesados que o seu corpo parece desejar a morte? O que fazer então no momento em que tudo que você olha tem cheiro de morte? O que fazer então quando a vida perdeu a beleza? Quando as cores se tornaram cinza? O que fazer então quando tudo perdeu o sabor? Quando tudo é morte? O que acontece na vida de Paulo? Deus aconteceu na vida de Paulo. Paulo vai dizer isso. Está acontecendo isso. Mas Deus também entrou. O verso 2, o verso 9, na parte B, diz: mas em Deus que ressuscita mortos. Olha para cá. Paulo faz uma descoberta, que é uma descoberta que só acontece no sofrimento. Eu tenho dito isso. O sofrimento é pedagógico. O sofrimento é a maneira que Deus usa para nos ensinar. E Paulo aprende. Porque no sofrimento muitos culpam Deus. Muitos se afastam de Deus. E quanto mais o sofrimento se prolonga, mais Deus é deixado de lado, mais Deus é esquecido. Na verdade, meus irmãos, a fé dá lugar a um sentimento de revolta. Na verdade, meus irmãos, ao invés de buscarmos mais a Deus, de amarmos mais a Deus, Deus parece se tornar odiado por aquele que sofre. Qual a diferença de Paulo? Como que a certeza da morte mudou Paulo? Ele diz no 9, quando ele afirma: nós paramos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar em Deus. Essa é a diferença de Paulo. Quando o sofrimento tampou-lhe o sol da vida, ele não se revoltou, ele não culpou Deus, mas ele viu que ele não podia confiar em si, mas ele deveria confiar em Deus. Paulo começa a se utilizar dessa palavra que eu coloquei embaixo: graça, meios de graça. Paulo deixa de confiar em si para confiar em Deus. Quando isso acontece, é a manifestação da graça de Deus. É a hora que eu saio do controle e Deus entra na frente. É a hora que Deus responde, como ele mesmo diz nessa segunda carta: a minha graça te basta. A minha graça lhe é suficiente. Larga o volante, deixa de ser o piloto, deixa de ser quem guia, deixa eu assumir o trono do seu coração. É isso que Paulo está descobrindo. Meus irmãos, Paulo estava sucumbindo, Paulo estava se afogando na sua dor, mas Paulo mostra que confiar em Deus é aquela mão que te puxa para fora quando o ar lhe falta. Paulo mostra para nós que Deus é esse que entra quando parece que o ar não vem mais para os seus pulmões. Meus irmãos, a graça de Deus tem esse papel. Ela restaura a nossa confiança em Deus. As pessoas que se perdem por esse caminho são pessoas que perderam a confiança em Deus. Pessoas que não confiam, que não depositam mais a sua expectativa em Deus.
Pessoas que dizem assim: mas eu não estou vendo Deus fazer isso, eu não estou vendo Deus fazer aquilo. Você, meu irmão, que está aqui, ouvindo isso que eu estou te falando, a graça de Deus está se manifestando só no fato de você ter a possibilidade de me ouvir falar sobre isso. Isso é graça de Deus. Às vezes, a gente acha que a graça de Deus não está se manifestando, mas só a oportunidade de ouvir sobre ela já é graça, já é possibilidade de mudança. Meus irmãos, tem gente que acha, preste atenção nisso, que confiar em Deus é um ato que te leva a fazer algo. Não. É exatamente o contrário. Confiar em Deus é o ato que te leva a não fazer nada. E dizer: é Deus que vai fazer. Eu estou sofrendo, eu estou preso, eu estou no cárcere, eu fui preso injustamente, eu estou sendo açoitado, eu estou passando fome, frio, nudez, eu estou padecendo, mas eu não vou fazer nada. Porque eu confio em Deus, e é Ele que vai fazer. A confiança, irmãos, é isso. Confiança é a arte de não fazer nada. Até porque, dependendo do nível de sofrimento de quem está aqui comigo, realmente você não pode fazer nada mesmo. Tem gente que passa por dilemas e questões que está comigo aqui nessa noite, que realmente não pode fazer nada. É um convite de Deus a você a confiar. A dizer: Senhor, eu estou aqui me debatendo, eu estou aqui... Eu preciso entregar isso nas suas mãos, porque eu não posso mudar nada, eu não posso fazer nada, irmãos. Meus amados, Paulo diz no final do verso 9: Deus que ressuscita mortos. Quando Paulo fala de confiança, ele parece falar aos mortos que lhe ouvem. Mortos que comigo estão aqui, mortos emocionalmente, mortos espiritualmente. Pessoas que não esperam mais nada da vida. Pessoas que as tragédias da vida lhe roubaram o sentido. Meus irmãos, pessoas que só estão aqui andando por aí. Pessoas que na verdade caminham, respiram, falam, mas já estão mortos. Paulo está deixando um recado: o Deus que eu convido a você a confiar é o Deus que ressuscita mortos. É o Deus que nos chama da morte para a vida. Gente, eu gostaria que você fosse embora com isso no seu coração, entendendo que a morte não é um escapismo. Muito pelo contrário, a morte é para ser vencida por aquele que venceu a morte. Eu li uma frase, preste atenção: se a situação é boa, desfrute-a. Se a situação é ruim, transforme-a. Se a situação não pode ser transformada, transforme-se. Fantástico! Sabe quem disse isso? Victor Franklin. Um homem que estava preso na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração nazista. Um homem que não podia mudar aquele cenário. Mas ele disse assim: eu não posso mudar o que está à minha volta, mas eu vou mudar o que está dentro de mim. Eu vou enxergar a vida diferente. Eu falo com alguém aqui que, como Lázaro, está preso dentro de uma cova. E o que Deus nos chama a fazer aqui nessa noite é sair para fora, voltar a viver. Eu encerro com o verso 10, onde Paulo diz assim: o qual nos livrou, e em quem esperamos, e ainda nos livrará. Irmãos, esperança. Esperança é a palavra-chave nessa noite. Eu falo com pessoas que carregam erros, pessoas que se sentem culpadas pelos seus pecados, que até Deus perdoou, mas ela não se perdoou. Eu falo com pessoas aqui que não se perdoam, pessoas que foram traídas, pessoas que foram humilhadas, violentadas em suas emoções, ou violentadas fisicamente, pessoas que sofreram, pessoas que pensam que a morte seria o melhor caminho. Deus te trouxe aqui para te dizer: coloque a sua esperança nele. É isso que Paulo está dizendo: o qual nos livrou, e nele esperamos. A esperança é essa luz que brilha na escuridão. Você lembra que o Paulo abria a porta e ele via a morte? A morte estava face a face. O verso 10 ele está dizendo que quando ele abre a porta, uma luz brilha. E essa luz se chama esperança. A morte foi transformada, a esperança brilhou. Se no começo, meus irmãos, ele estava com depressão, triste, angustiado,
Ele mostra para nós nessa passagem que a esperança é o remédio da alma. A esperança é o que cura a nossa alma. Você já se lembrou do que o salmista no Salmo 42, ele diz para a própria alma? Olha que interessante esse texto. O salmista falando para si mesmo, como se ele estivesse fora do corpo, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Por que se abates? Espera em Deus, esperança, porque ainda o louvarei. Espera em Deus, não se abata, não se mate. A sua vida não precisa acabar nesse problema. A sua vida não acabou nessa tragédia. Setembro é amarelo para nos lembrar que a vida tem valor, e ela tem tanto valor que Jesus morreu por ela. Coloque-se de pé no seu lugar. Feche seus olhos. Escute o que eu vou te falar. Essa noite eu não dormi. Escute isso. Eu passei a noite toda assentado na sala do meu apartamento, estudando tudo isso que eu tinha para te falar aqui nessa noite. Eu vi o sol nascer ali na minha sala. E Deus trouxe uma palavra ao meu coração para pessoas aqui nessa noite. Pessoas que o choro tem durado uma noite toda. Mas assim como eu vi a luz do sol raiar na sala da minha casa, a alegria para muitas vidas aqui vai vir pela manhã. A sua vida não acabou, não. Esse sofrimento não vai colocar um ponto final na sua vida, não. Essa é a noite para você redescobrir que a sua vida tem valor. Que enquanto a vida há esperança. O livro de Jó diz que se um tronco sem vida tiver caído no chão, ao cheiro das águas, ele volta a brotar. A Bíblia está dizendo que nem precisa do tronco encostar na água. Se ele sentir o cheiro da água, a vida lhe volta. Deus está falando com gente aqui que não tem força para dar um passo para encostar. Mas se você tem força para respirar, é só o que você precisa aqui nessa noite. O cheiro da glória de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, que nos devolve a esperança, que nos devolve o sentido da vida. Pessoas que estavam só sobrevivendo, pessoas que pararam de sonhar, pessoas que pararam de planejar, pessoas porque deu errado lá atrás, entenderam que não tem o direito de sonhar. Deus quebra isso nessa noite. Lá para Shurianda lá, Bassurianda lá, Dequer Decova lá. Adore mais uma vez o Senhor.
Aleluia. Águas, águas, águas do trono de Deus. Águas do trono de Deus. Derrama, Senhor, restauração. Ah, Senhor, é noite da valorização da vida. Transforma, Deus, chama-nos, Deus, da morte para a vida. Aplica essa palavra ao nosso coração. Não deixa, Senhor, que seja apenas mais um culto, apenas mais um sermão. Que seja uma injeção de ânimo, que seja uma noite de mudança, que seja uma noite de transformação. Ah, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Deus no seu lugar? Você precisa conversar, converse. Você precisa se abrir, se abra. Deus nos plantou numa igreja, numa comunidade de fé. E nós devemos suportar uns aos outros. Tiago diz na sua carta: confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Quando você coloca para fora, quando você conta, quando você se abre, quando você revela as escuridões do seu coração, você passa por um processo de cura, cura, cura. Você não tem que morrer sozinho. A sua vida não precisa ser um quarto escuro. A luz do Senhor pode te visitar. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa noite. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Quando saímos das nossas casas, ou alguns aqui dos seus trabalhos, não tínhamos ideia do que o Senhor tinha para fazer nessa noite. Ah, mas o Senhor vem, o Senhor sempre vem. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Leva-nos em segurança. Guarda a nossa vida, as nossas emoções. Guarda a nossa mente. Guarda a nossa família. Guarda os nossos bens. O nosso amanhã, Deus. Confiamos em Ti, confiamos em Ti. Eu abençoo os casais. Eu abençoo os filhos. Eu abençoo as crianças da nossa igreja. Abençoo os nossos idosos. Os nossos jovens. A nossa junta diaconal. Os nossos ministros de louvor. Eu entrego, Deus, a igreja nas Tuas mãos. Leva-nos em segurança. No nome de Jesus. Estenda as suas mãos. E como eu digo, toda quarta-feira, se você precisa conversar, eu estou aqui. Se você precisa marcar um horário, eu estou aqui. Eu tenho dito isso. Não é para você saber que eu estou trabalhando muito, não. É para você não ficar constrangido de marcar. Segunda-feira eu atendi 2 pessoas, terça-feira eu atendi 2 pessoas. Hoje eu não atendi ninguém. Não, na verdade eu atendi, mas conjuntamente com o pastor Euzi. Pessoas têm procurado para poder conversar. Faça o mesmo. Não fique sozinho. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a igreja de Cristo na face da terra. Aquele que crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor aí.